Oi, boa tarde. Acho que a Mel já tá aí. Mel, se você quiser, já pode mandar o convite para eu te aceitar aqui na live. Tô só aguardando mais uns minutinhos pro pessoal ir entrando. Boa tarde a todos e todas. Agora sim. Aceitei ali o convite da Mel. Oiê! E aí? Tudo bom? Deixa eu montar aqui. Tudo. Você tá em Sampa? Sim, Ah, tá. Gente, calor. Jesus, tá quente mesmo. tá muito. E aquela onda de calor que teve, acho que semana passada aí, né? Gente. E olha que eu sou carioca. E o tempo tá seco, menina. Tá Haja tudo. saúde. Haja saúde, porque tá seco, tá calor. E quase Nossa, não chove, né? Tá uma coisa. E a sim. gente usando máscara na rua, né? Porque Nossa. aqui o escritório hoje tá bem vazio. Mas na rua não tem jeito, né? Tem que usar máscara. Então, olha, é tudo junto. O Mas bigode bem, só suando embaixo da só máscara. suando e tudo cheio de maquiagem, né? Minhas máscaras estão todas Nem adianta, né? manchadas, né? Já todas manchadas, né? Ai, sim. É verdade. Hilário. É batom, é base, enfim. Mas olha, quero já começar agradecendo muito você estar aqui com a gente hoje, porque eu sei que estamos numa grande correria de trabalho, né, de vida pessoal. As demandas, assim, parece que multiplicaram, né, de coisas para... Só um minutinho. De coisas para fazer, uma correria, assim, né, absurda. E então quero, né, já começar te agradecendo muito de você estar aqui com a gente, que é super fã do seu trabalho, enfim, que sabe aí da importância, né, e também dos enfrentamentos que um posicionamento como o seu, como o nosso, que a gente também passa, principalmente nesse período, né, que a gente está vivendo uma crise não só na saúde, mas uma crise em várias áreas aí da nossa sociedade, né? Então, Sim. já começar aí te agradecendo pra caramba e dar boa Sim. tarde pro pessoal que tá entrando aqui. A Piraporiando tá lançando uma série que se chama Pequeninas e a ideia é que a gente converse com mulheres negras pra gente ouvir um pouco das nossas memórias de infância. A Piraporiando, né, a gente trabalha focado em infância, com literatura infanto-juvenil, com temáticas relacionadas à diversidade. É um trabalho que olha para a criança, mas olha também para o educador. E eu ouço muito, né, das crianças algumas perguntas delas sobre como era quando eu era criança. E aí elas ficam muito curiosas, né? Como, por exemplo, eu não sei se todo mundo sabe, mas os meus livros, a maior parte dos meus livros são histórias que eu escrevi enquanto eu ainda era criança, né? Dos meus dos meus Demais. dos meus 6 livros, só 2 eu escrevi depois de adulta, né? Os outros eu escrevi enquanto eu ainda era criança. Então eu acho que isso também desperta essa curiosidade, né, nas crianças e tudo mais. Então, fiquei muito com isso na cabeça, né, dessas nossas memórias de infância e dessas especificidades que é ser uma criança, uma criança negra, e não só no lugar do enfrentamento ou das dores e dos problemas, que com certeza não são poucos, mas também de uma relação muito forte com a nossa identidade, dessa coisa do tornar-se negra, né? Sim. Geralmente as crianças, né? A gente nasce e vai se tornando, como muito bem nos explica a Lélia Gonzalez, né? A gente vai se tornando nesse processo que começa na infância. Então, o objetivo hoje é a gente trazer um pouco dessas nossas memórias, ouvir principalmente as memórias da Mel, que é nossa convidada. A Mel Duarte, ela é tantas coisas, gente, que eu fico até assim, como que eu apresento essa pessoa. É uma mulher maravilhosa, poeta,
cantora, tem um trabalho incrível no slam. Muitas das crianças com as quais nós trabalhamos conheceram o slam por causa do trabalho da Mel. Claro que a gente sabe que tem muitas outras mulheres e homens que estão no movimento do slam e maravilhosos, né? Mas é impressionante como a Mel, ela chega, existe algumas coisas acho que um código de linguagem também, que aproxima muito a Mel das crianças e dos adolescentes, isso é muito forte. Então, às vezes quando eu falo, vocês conhecem o slam, né, e tal, e como é que é o slam e tal, não sei o quê. Sempre tem as crianças que falam, a Mel, a Mel Duarte. É demais, assim, é muito lindo, muito lindo. E eu tô falando de criancinha mesmo, tô falando da galerinha de 7 aninhos de idade, é demais, assim, e a gente vê o alcance desse trabalho que você vem fazendo. Então, a primeira coisa que eu queria, né, que você compartilhasse com a gente a primeira coisa que você lembra da sua infância, né? Qual é a primeira coisa assim que vem à sua cabeça, a sua primeira memória de infância? Nossa, Janine, que pergunta! Uau! Eu acho que a primeira memória que eu tenho, assim, que talvez seja a memória mais forte que eu tenho, é que eu cresci na casa que o meu avô construiu. Sim. E crescer numa casa que foi projetada, né, feita pelas mãos do meu avô, com os detalhes que, enfim, que ele queria, e ver minha família sempre colocando isso, seu avô construiu essa casa e tal. Então, a minha memória é sempre desse lugar de afeto da minha casa, da casa da minha família, assim, que foi a minha casa, a casa da minha tia, tipo aquela casa que todo mundo da família já passou por ela em algum momento da vida. Sim. Então, tenho essa lembrança dessa casa e de muitas festas da minha família rolando lá nessa casa, assim, de bagunça. Eu me lembro muito pequena de estar extasiada em meio aos adultos, cantando, conversando. A minha casa sempre foi muito frequentada pelos familiares, né? Então a gente sempre estava com os tios, os primos, todo mundo ali. Eu cresci numa casa onde a rua era sem saída, então também era tipo portão aberto, e rua, e casa e rua, aquela coisa bem tranquila, assim. Eu tive uma infância muito tranquila nesse aspecto, né? De poder brincar na rua muito com meus vizinhos, de receber todo mundo em casa, de estar sempre na casa dos outros, assim. Isso é uma coisa que eu guardo super, assim, para mim, porque foi uma fase muito gostosa na minha vida. Sim, sim. Não, interessante essa coisa da casa, né? Porque como um ponto de encontro e de acolhimento, inclusive dos nossos amigos, dos nossos vizinhos. Tem uma coisa também, eu lembro muito de coisas do almoço de domingo, né? Então, das macarronadas, né? Dessa coisa do encontro mesmo, né? Dessa coisa do território, assim, né? De ser uma coisa tão forte pra gente. E eu engraçado que eu lembro que quando a gente ia passear na casa de um coleguinha ou ia na casa de um colega e tal, que não existia muito essa coisa do todo mundo falando junto ao mesmo tempo, ou essa coisa de entrar e sair, era uma coisa mais comedida, né? Era uma coisa mais assim. E eu tenho também muita saudade dessa época, assim, que lá em casa nunca teve muito essa coisa de bater na porta, né? Ou da gente, né, ter que ter alguns protocolos e tal. Era uma coisa realmente de um ponto de encontro. E os amigos, Mel, como que eram, assim, os coleguinhas como que era na época da escola, por exemplo, assim, tinha essa coisa de os amiguinhos irem para sua casa ou você ir para casa dos coleguinhas? Tem algum evento nesse sentido, né, de ou você frequentar a casa dos coleguinhas ou receber seus coleguinhas em casa? Tem algum evento, alguma coisa que te marcou nessa relação com os colegas de escola nessa época da vida? Sim, eu cheguei a estudar num colégio particular na minha primeira fase da vida, assim, e eu morava no Imirim, né? Eu cresci no Imirim, na zona norte aqui de São Paulo. E, enfim, morava nessa casa e até os próprios vizinhos e tal, já era uma galera que estava ali há muito tempo, há muitos anos, então era algo bem tranquilo mesmo, uma relação entre vizinhos.
de eu estar sempre, é isso, a porta estava sempre aberta, assim, não tinha muita frescura. Eu sabia onde eu podia entrar e todo mundo sabia que podia entrar na minha casa também, então eu tinha uma relação assim bem tranquila. Mas nessa escola, onde não estudava ninguém da minha rua, e era uma coisa bem assim para mim, era um choque também de realidade, tipo, estar em casa e ir para a escola, porque era outra forma de lidar, eram outros alunos, mas eu tinha uma amiguinha que o nome dela é Bruna Avelino, a gente é amiga até hoje. E o pai dela era músico, só que ele cantava e tocava fora do país. E uma Sim, das coisas que eu achava assim surreal era quando eu ia para casa dela e via as fotos das viagens do pai dela, né, aquilo tudo, e na casa existia uma gaveta onde ele trazia doces de todos os lugares do mundo. E existia essa tal dessa gaveta dos doces, assim. Então, tipo, ir pra casa dela era sempre aquele rolê uau, assim, sabe? Aqui eu vou. Porque era uma puta casa, era um outro rolê, assim, sabe? E sim, sempre fui muito bem recebida, muito querida nessa casa, mas eu pirava porque era a casa que eu ia, eu sabia que eu ia ganhar um doce de outro país, assim, que eu ia comer uma sim, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. E era muito louco, assim, sabe? Porque era diferente, era sim, interessante. Eu adorava quando ela me convidava para ir lá, porque eu sabia que ia ser um rolê especial, assim. sim. Isso eu E tinha, tipo, 6 anos, sabe? Era é bem bem, novinha, bem bem pequenininha. pequenininha. Sim. E é maravilhoso, assim, essa coisa da imaginação, né? Quando a gente é criança. Até tinha um desenho, há um tempo atrás, eu não sei se ainda tem esse desenho, que é o Fantástico Mundo de Bob, que qualquer Nossa, coisa, gente, eu amava. amava, amava. Qualquer Sensacional. coisa, sensacional, né? Qualquer coisa que se falava perto do Bob, não era nem pra ele, não. Falavam perto dele. Ele já pegava aquele negocinho, aquela informaçãozinha, e ele criava, tipo, uma coisa completamente Universos. paralela, o universo dele, Sim, né? E eu acho que isso tem muito a ver com essa infância, né? Essa coisa do mistério e, né, da descoberta, sim. Do é, novo, né? Assim, é do muito legal. novo, sim. E vamos falar agora um pouquinho de mídia, né? A gente sabe que as mídias, elas mudaram muito. A gente tem muita coisa ainda para avançar em relação à representatividade. Eu confesso que eu, essa palavra representatividade, ela às vezes me pega num lugar assim. Eu ouço muito essa coisa da representatividade, que é importantíssima. Mas eu acho que tem uma outra coisa, que é a proporcionalidade, que a gente também tem que, né, começar a bater mais esse papo, porque quando a gente tem um grupo, né, seja ele independente da característica, e aí a gente vai lá e coloca uma mulher, ou a gente coloca uma mulher negra e tal, as pessoas ou as marcas, principalmente, já colocam um estandarte para dizer que ela tem diversidade, aquilo outro e tal. Então, como se uma pessoa levasse na Bastasse. escola, Uhum. bastasse, e também tem uma questão da responsabilidade, né? Porque imagina, quando eu falo que alguém ou algo me representa, claro que existe um lugar ali muito gostoso e de muita identificação, mas por outro lado é também uma responsabilidade, né? Porque eu, Concordo. eu levo muito a sério, né? E acredito que você também, né? Quando eu falo a Mel Duarte me representa, sabe? Porque isso é muito sério, né? Uhum. E isso meio que a gente, né, tem que ter cuidado para não ficar uma coisa banal. Ah, né, fulano me representa e tal. E não só para não ficar banal, como também para a gente entender que não é sempre que eu quero estar representando todo mundo, não porque eu não quero representar a pessoa, mas porque eu quero que a própria pessoa esteja lá se Se representando, representando. né? Isso também é muito importante. Então, como as mídias, né, elas são importantíssimas na nossa sociedade, né? Desde enfim, revista, televisão na nossa época, né? Época dos desenhos, quer dizer, na minha época, porque eu sou mais velha do que a Mel, né? Bem mais velha. Quase 10 anos mais velha. Ah. É outra geração. Mas na minha é outra geração e isso pra mídia faz toda a diferença. Eu lembro Sim. assim que essa coisa dos desenhos e tal a gente gostava muito, né? Teve algum momento, algum evento que você se atinou
para essa coisa dos desenhos, ou da música, ou dos programas de televisão, nunca terem personagens negros, ou os livros. No meu caso, que adoro ler, isso me atinou por conta da literatura. Mas, assim, não tinha apresentadoras na televisão, não tinha, né? Na verdade, até hoje, praticamente não tem. Só que hoje a gente está se dando mais conta disso e a gente não está dando o nosso ouro, né, para essa galera. A gente não tem na televisão, a gente vai para o YouTube. Não tem no YouTube, a gente vai para outro lugar, porque a gente vai onde está a nossa galera, né? Sim. Mas na minha época, né, e mesmo há poucos anos atrás, não tinham tantas opções. Então, teve alguma coisa que te deu esse estalo, assim, quando você era criança? Massa. Deixa eu primeiro dar um oi, vi que chegou uma galera aqui que eu conheço, muita gente legal, olá todo mundo que tá colando. Oi. Venham, conheçam o trabalho da Janine também, maravilhosa. Que legal, muito bom estar aqui. Olha, você falando isso, pensando em desenho, nessas coisas assim, eu não me lembro de ter tido uma reflexão a respeito de personagens negros, especificamente em desenho animado, mas o meu incômodo começou a vir quando eu encontrei a literatura. Eu conheci a poesia com 7 anos, com 8 anos eu já estava escrevendo poesia, me interessando mesmo, querendo conhecer mais sobre os poetas e o que era isso, quem são essas pessoas, como elas vivem, de que elas se alimentam, aquela coisa toda. E conforme eu fui conhecendo e fui obtendo livros, e eu fui percebendo que eu não conhecia pessoas negras. Não chegavam nomes de autores negros para mim, nem de autoras, e eu comecei a me perguntar se existiam pessoas negras que escreviam, né? E se elas existiam, onde elas estavam. E se elas estavam vivas, porque até então também as referências que eu tinha eram só grande parte de homens brancos e mortos. Sim. Então, assim, em um determinado momento da minha vida, eu falei, será que essa coisa de ser poeta, você precisa morrer primeiro e aí depois as pessoas te reconhecem, sabe? Assim, eu tinha uma visão muito louca disso, assim, porque é isso, né? Era a forma como as informações chegavam. Então, eu comecei a trazer esses questionamentos quando eu comecei a ler, de fato, e eu lia autores que falavam uma língua também, que, assim, por mais que as poesias estavam escritas em português, era uma linguagem completamente diferente. Eu precisava de um dicionário para entender o que estavam sendo ditas. Eu adorava, achava muito legal. Eu cresci com um vocabulário muito maior do que de uma criança comum, porque eu gostava de ler e adorava pegar palavras diferentes e ficar falando no meio das frases, como se eu soubesse que eu estava falando. Mas eu fui percebendo isso, assim, falei, e cadê as pessoas negras, né? Será que elas existem nesse lugar, assim? E foi um processo bem longo até eu começar a me identificar, a reconhecer e depois a conhecer esses autores e essas autoras vivas pretos, né, assim, demorou bastante, mas eu tenho esse primeiro encontro de ter essa reflexão com a literatura mesmo. Sim. A gente tem essa questão muito forte. Eu até acho que nas artes, uma das áreas, assim, onde o clássico, né, tá naquele lugar ali de soberania, e o contemporâneo está numa coisa ainda desvalorizada, porque tem esse mito de que o popular, né, as pessoas já falam popular num tom abaixo, né? É popular, né? Ou seja, vem do povo, não é bom, ou não é tão bom assim. E na literatura é impressionante como realmente a gente trabalha com escola, e a escola tem uma coisa muito forte com os clássicos da literatura. Sim. Inclusive, alguns clássicos, né, como, por exemplo, a obra de Monteiro Lobato, que tem toda uma discussão em torno disso, se deixa na escola, se tira da escola, se finge que nada aconteceu, e aí corta edita um pedaço do livro e segue com a obra, não problematiza, sabe? Realmente, a literatura, isso é uma questão, assim, né? É uma questão, né? A gente estava falando no início um pouquinho, né? Eu falei sobre esse tornar-se negra, né? Que a gente vai crescendo e vai se dando conta cada vez mais de como é o mundo à nossa volta, de ir entendendo, né? Tudo que implica, né? Ainda que a gente não queira, ainda que isso não inicialmente não esteja
nos nossos planos pensar sobre isso, mas não é muito uma escolha. E eu estava falando que eu tive uma família que teve como me dar uma estrutura e conversar comigo sobre algumas questões, sobre a verdadeira história, né? E me contar essa história verdadeira para que eu não dependesse de aprender a nossa história só a partir do que os livros da escola diziam, né? Porque a nossa história não era aquela. Então, mas ao mesmo tempo eu reconheço que isso não é uma realidade para a grande maioria das crianças negras, por exemplo, né? Sim. Então, aí eu queria, né, que você falasse para a gente como foi esse processo para você e já engatar numa outra pergunta, que é o seguinte, assim, o que aconteceu comigo, né? Eu era uma menina, sempre fui miudinha, né, mionzinha, e aí ali dos meus 9 para os 10 anos, teve uma virada de chave muito rápida, assim, né? Eu continuo pequenininha ainda, mas foi a fase ali que eu comecei a ficar com mais corpo e eu comecei a entender ou a ser vista como um corpo muito sexualizado. E eu não via isso com as minhas amigas brancas, né? Que também estavam nesse processo do corpo, como eu estava, mas essa coisa da sexualização muito nova, eu percebo que ainda hoje acontece muito mais com as meninas negras do que com as meninas brancas. Então eu queria saber como foi isso para você, se isso aconteceu com você também e como foi para você passar aí por esse processo. Tá. Ó, aqui pra mim ainda tá fazendo um chiado estranho, que eu não sei, eu tirei meu fone pra ver se era ele, mas ainda tá dando uma interferenciazinha, não sei se você ouve. Vê aí se Tá, também... pode ser o ar-condicionado aqui do espaço. Ah, pronto, ó, agora parou. Parou? Não sei Ah, se era ótimo. onde ele estava apoiado, que às vezes... Isso, eu tô segurando agora, porque para ele não ficar aqui na mesa, porque deve ter uma vibração do ar. Ah, então é isso. Pronto, fica mais fácil. Então, eu acho que a primeira pergunta era sobre como eu me reconheci, né, Isso. nesse aspecto da família. É muito legal ouvir você falar isso da sua família te trazer a história, né, de chegar e conversar com você sobre isso, porque na minha família isso não chegou a acontecer, assim, eu fui entender de fato a história da população negra através da escola e depois ficando mais velha e fazendo parte de movimentos culturais e aí de fato tendo conhecimento, tendo discernimento, porque até então pensando pelo que chegava da minha família nesse aspecto, era tudo muito raso, sabe? Assim, os meus pais, o meu pai especificamente, meu pai que é um homem branco, era o homem que mais conversava comigo a respeito de racismo. Era a pessoa que mais me trazia essa visão no sentido de falar assim para mim: você é muito linda, a cor da sua pele é bonita, vamos cuidar do seu cabelo porque ele é lindo. Ele sempre foi essa pessoa que me fez enxergar, me mostrava artistas, cantoras negras, assim, sabe? Sempre foi a pessoa que me Sim. mostrava tudo. E eu até entendo hoje, mais velha, né? Até depois conversando com a minha mãe, que era diferente porque nem ela também não tinha esse acesso. Para ela também era um universo distante, apesar dela ser negra, de ser filha de um pai retinto, mas de uma mãe branca, né? Era diferente a forma como as informações chegavam. A gente nunca discutia racismo na infância com a minha mãe, mas eu discutia com o meu pai. E isso é muito doido, assim, né? Hoje, quando eu paro para pensar, eu agradeço muito. Eu sei que sou muito privilegiado, primeiro por ter pais presentes. Com certeza. Que já E é todo um recorte, né? todo um recorte, pais presentes e assim ligados às artes, sabe? Que apesar das dificuldades, nunca disseram para eu não fazer as coisas. Eles também nunca falaram: ah, vai, que legal, vai ser artista. Também não foi fácil assim, mas eles também nunca me podaram de experimentar o que eu queria experimentar, sabe? Então Sim. isso com certeza me ajudou muito para que eu chegasse hoje nesse estágio assim e de ter o apoio deles. Mas, de fato, era o meu pai quem mais conversava comigo, e é isso, sempre assim nesse lugar. Nunca de trazer uma questão histórica, de explicar como as coisas aconteceram, de fato, né, o que eram esses homens e essas mulheres escravizados. Tudo isso eu fui aprender muito tempo depois, assim. E é muito doido, porque hoje, conversando com a minha mãe,
por conta do Islã, por conta, né, de todo esse movimento que eu faço parte, ela até fala assim para mim, nossa, eu aprendi, conheci muita coisa depois que você se enfiou nessas veredas, né? Tipo, é isso, ela também parou de alisar o cabelo em determinado momento. Então eu percebi que eu encontrar a minha história, eu me reconhecer ajudou porque minha mãe se reconhecesse, né? E isso Sim, é muito legal, é um movimento diferente, que hoje eu percebo na nossa geração fazendo com as crianças, já antecipando isso, né? Podendo exatamente. ver a criançada com o black para cima. Eu moro próximo da escola que eu estudava e eu vejo a molecada assim que eu falo, gente, essas meninas não estavam na minha escola na minha época, sabe? Não Sim, era desse jeito. E nem faz tanto tempo assim. Então, pois é. isso é muito louco, né? E eu acho que quanto a essa questão do corpo e tudo mais, eu demorei muito para desenvolver, assim. Também sempre fui muito magrinha, muito mirradinha, e durante uma fase da minha vida eu era muito feinha mesmo. Eu era judiada, eu brinco assim, eu falo pra minha mãe, como que você me deixava sair na rua assim? Porque eu tinha um problema com o meu cabelo, né? E eu não conseguia aceitar ele, então eu tentava resolver e eu estragava mais ele, assim. E aí eu cheguei num momento da minha vida que eu tinha tanta vergonha que eu ficava mais em casa mesmo. Quando eu ia para algum lugar e as pessoas iam tirar foto, eu não saía nas fotos. Eu sempre tentava me esconder, usava roupas largas. Eu tinha muita vergonha também do meu corpo, assim, sabe? Eu demorei também muito tempo para começar a usar vestido, por exemplo, porque eu não me Sim, sentia confortável, assim. É uma coisa que eu nem. É muito louco até de parar para pensar, assim, porque eu me sentia muito um patinho feio mesmo, assim, muito distante das coisas que eu via, da forma como, né, a sociedade me apresentava as coisas e até das minhas próprias amiguinhas e outras pessoas que estavam ao meu redor. Enquanto as meninas estavam crescendo, se desenvolvendo, eu ainda estava lá, criança de tudo, assim, sabe? sim, Então, nesse sentido, para mim foi desse jeito, assim. Só na minha adolescência, de fato, quando eu comecei a ter minhas coisas para fazer, a sair na rua sozinha, que aí eu comecei a sentir isso de uma forma muito mais forte, né? Quando eu comecei a frequentar os espaços sozinha, assim, né? Me locomover no transporte público. E aí você vai percebendo os olhares, aí você vai entendendo quanto o seu corpo provoca algumas coisas que você nem entende como, nem o porquê, assim. E isso foi sim, acontecer mais na minha juventude para sim, adolescência, né? sim, sim. Doze, É, a 13. gente, essa coisa do pouco tempo, né? E de uma mudança muito significativa, porque eu também fico nesse olhar, né, de caramba, como assim que essa criança tem 7, 8 anos de idade e tá né, já nesse Sim, posicionamento e nessa coisa do cabelo e não só do cabelo, mas é, de não se colocar, não se posicionar de uma maneira inferiorizada, sabe? De falar no mesmo tom, de não levar desaforo, né? Que é uma coisa assim impressionante, assim como na minha época, né? Quando eu era criança, as crianças sempre ficavam naquele lugar de serem mais simpáticas do que precisava, só para uhum, serem aceitas ou para terem amigos, né? Hoje em dia eu vejo as crianças assim, ok, não quer, né? Eu vou lá brincar com outro, né? Claro que tem as crianças que também, né, ficam nesse lugar de sofrerem mais. uhum, Cada criança é uma, mas a maioria delas estão sim nesse lugar de se colocarem. sim, E esse movimento da criança chegar nos pais, nas mães, isso também está acontecendo muito, né? Do pai e da mãe acabar tendo uma mudança de comportamento, um reconhecimento da sua própria autoestima e dessa autodescoberta acontecer por causa dos filhos, das filhas, né? É, eu queria te perguntar sobre heróis e heroínas. Quem eram os seus heróis e heroínas da infância? Nossa, se eu te contar, gente, ai, Júlia, faz umas perguntas. É memória mesmo, porque tem uns lugares que a gente não para pensar muito, né? A Sim, vida vai acontecendo num ritmo e quando você vai ver, passaram 10 anos, passaram 15 anos e a gente.
não para muito, né? Tipo, quem são esses heróis que marcaram a gente, a nossa vida? Não só heróis midiáticos, mas, não sei, às vezes uma vizinha, às vezes uma colega de turma, às vezes um professor, alguém da família, ou um super-herói mesmo, ou uma super-heroína, Sim. né? Enfim. Eu acho que eu passei por várias fases diferentes, assim, nesse lugar de colocar alguém próximo como heroína, assim, como destaque. Eu me lembro, eu tenho duas tias, né, por parte de mãe, e uma das minhas tias sempre foi super independente, assim, ela tinha o trabalho dela, o carro dela, as coisas dela, e nas férias eu ia trabalhar. Eu ia para casa dela e ficava ajudando ela, porque ela trabalhava com semi-joias e tal. E ela ia visitando várias clientes, ela morava no interior, então ela pegava o carro dela, ia visitando várias clientes, eu ia na casa dos clientes e organizava as coisas. E eu adorava isso porque eu achava assim sensacional uma mulher que tinha sua própria casa, tinha seu próprio carro, que cuidava dos negócios, super, sabe assim, desenrolada e tal. Eu achava ela o máximo do máximo, assim, e Sim, queria, muito me espelhava nessa forma dela viver e dela trabalhar, assim, porque era a única referência que eu tinha da minha mãe também, que sempre foi essa pessoa trabalhando e tudo mais, mas ela não era casada, ela era muito independente zona, assim, eu achava demais isso. Então, minha tia Sônia, ela foi uma heroína muito incrível, assim, na minha infância, para me fazer entender que uma mulher podia se bastar, que ela dava conta das coisas que ela precisava, e quando ela queria namorar, ela namorava e tudo mais, assim, super bem resolvida. E, e tive uma professora também que foi muito importante na minha formação, no sentido da poesia até, assim, porque eu me lembro que quando eu sim. comecei a escrever, escrevia só para mim, meus caderninhos, do meu jeito e tudo mais. E aí, quando eu estava na quinta série, eu já tinha completado um caderno inteiro de escritas e eu falei, sei lá, né? Falei, tinha uma professora de português que eu adorava a aula dela, adorava ela. Pensei, acho que eu vou mostrar para ela o meu caderno de poesias, sei lá, né? Vou mostrar para ela porque eu gosto dela. E aí entreguei o caderno para ela, assim, numa sexta-feira. E eu me lembro da surpresa dela em receber um caderno de poesia. Tipo, ela ficou, nossa, Mel, que Nossa, legal. imagino. Obrigada, eu vou ler e tudo mais. E aí, na semana seguinte, no final da aula, veio conversar comigo, me entregou o caderno. Tinha feito, deixou um recado maravilhoso no caderno, assim, e me deu uma super força, assim, né? Tipo, olhou para mim e falou: Isso é tão bonito, tão legal que você desenvolva isso, continue escrevendo, continue praticando. É muito importante que a gente coloque nossos pensamentos no papel, enfim. Falou um monte de coisa para mim, então eu saí, tipo, que legal, que da hora, sabe? Tive um retorno. Eu nunca não tinha mostrado nem para minha mãe aquele caderno, ninguém nunca Sim, tinha visto. Então ela foi a pessoa que eu quis me abrir de fato, assim. sim, E aí eu tive esse retorno dela que foi super querido, super afetuoso, super sim, gostoso. Eu falei, massa, vou continuar sim. escrevendo, assim. E importantíssimo, né? Porque é, esse estado de infância, né, que é uma coisa tão importante, ele potencializa ou mina muitas coisas nas nossas vidas. Sim, Por isso que é uma fase, né, um período realmente muito significativo das nossas vidas, né? E é muito bacana ver como hoje a sua arte, a sua poesia faz hoje também por crianças, por adolescentes, jovens, o que essa professora fez por você, de uma maneira diferente, mas é essa mensagem assim, né? sim, Essa coisa de, olha, vai, segue e tem os enfrentamentos, mas tem também as conquistas e isso é, né, muito, muito importante. Bem, eu tenho 10 milhões de perguntas, mas para a gente concluir, eu queria só dar um recado para quem entrou agora na segunda parte. A primeira parte eu salvei, tá? Porque teve um probleminha de conexão. Então eu salvei a primeira parte, está lá no IG. É, quem não viu pode, né, ver lá a primeira parte e depois, se quiser rever essa daqui, vai estar aqui no IG também do Instagram. E depois a gente vai editar, né, juntar tudinho. Obrigada pela galera que está aqui acompanhando, muito bacana. Todas as mensagens, estava dando uma olhadinha aqui. sim, É, valeu. depois a gente vai postar o videozinho na íntegra
E aí, quem quiser rever de novo, quem quiser compartilhar, fica à vontade. Tem uma pergunta que, em algumas oficinas da Piraporiando, alguns trabalhos de gente, eu sempre faço para os adultos, mas que tem a ver com a nossa infância. E eu queria fazer essa pergunta para você, porque quando a gente é criança, a gente não tem muito filtro, né? A gente vive de uma maneira, é muita vida, melhor fase, né? E tem uma outra coisa que quando a gente vai ficando adulto e vai tendo mais responsabilidades e mais coisas também, né? Para resolver e não sei, assim, mais carga, digamos. A gente às vezes entra em algumas concessões que a gente não queria muito entrar, sabe? Então, desde coisas bobas até assim, ai, tô muito cansada hoje, mas eu combinei de sair com aquele amigo, não vou desmarcar em cima da hora. Só que você tá morta de cansada. Você tá numa agenda, tipo, enlouquecida. E aí, geralmente, o que acontece? A gente se machuca, a gente se cansa, a gente se fere para não ferir o outro. E talvez nem iria ferir o outro tanto quanto a gente se fere. A gente só compartilharia o nosso estado físico ou emocional. Mas é muito mais prático, às vezes, na nossa cabeça, a gente se privar de um descanso, de uma, seja lá o que for, uma coisa de um bem-estar, e a gente acaba dizendo sim, quando na verdade não era bem sim que a gente queria dizer. Coisa que as crianças não fazem, né? Então a minha pergunta é, o que a Mel Duarte, com 7 anos, faria e que hoje a Mel não faz? Né? Então, o que com 7 anos você faria? E agora você não faz de jeito nenhum. E o contrário também. O que com 7 anos você jamais faria? E agora você acaba tendo que fazer. Olha, o que eu faria, mas o que eu fazia quando eu era criança, eu sempre fui uma criança muito desbocada, assim. Eu falava tudo que eu pensava na cara das pessoas. E eu demorei bastante para aprender que isso não era legal. que é essa coisa de entender a responsabilidade do que a gente fala, né? Porque quando você é criança, ainda existe esse lugar. Mas aí eu fui crescendo e fui ficando essa pessoa, tipo, falava tudo que eu pensava. Quando conhecia alguém não gostava, falava, que gostava, não falava. Enfim, eu era chata, assim. A poesia me ajudou muito a melhorar esse meu lado de entender e controlar minhas palavras e como eu direciono ela para as pessoas, porque até então eu não tinha noção do quanto podia magoar o que eu penso a respeito do outro, assim, porque não necessariamente tudo que você pensa você precisa externalizar, né? A gente tem que aprender a equilibrar isso. Então, eu era essa criança, assim. Uma das coisas que minha mãe mais fazia comigo era me dar uns tapas na boca e uns beliscão. Eu era terrível, eu era terrível. Então, isso é uma coisa que a Mel hoje em dia não faz mais. Eu aprendi muito bem a equilibrar esse lugar, assim, porque realmente é importante. E agora o contrário. Nossa, o que eu não fazia quando eu era criança que eu faço hoje, mas são muitas coisas, né? Deixa eu às vezes essa coisa da concessão, porque criança, se ela tá com fome, ela vai querer comer primeiro antes de fazer qualquer coisa. A criança, ela tem uma coisa de se priorizar. Exato. Que conforme a gente cresce, conforme a gente cresce, a gente vai deixando de lado essa coisa da gente se priorizar, mesmo que seja de vez em quando, não que a gente vá se priorizar sempre em todas as situações. Mas a criança, ela tem essa coisa, né? Se é aniversário dela, tá rolando uma festa, ela tá com sono, ela vai dormir. Ela não vai pensar, entendeu? Ela não vai ficar. Meus convidados estão aqui. Não sei, mas tipo, tchau, amigo. Comeu o bolo, amanhã a gente se fala, entendeu? Tá tudo certo. Mas a gente vai contra, nós adultos, né? A gente vai contra uma coisa que é fisiológica, inclusive. E a gente, fora que as mulheres, né, as meninas negras, e depois, quando crescem, as mulheres negras se colocam muito no lugar de cuidar do outro. Eu, quando era criança, por exemplo, eu sempre estava ali na coisa de cuidar dos coleguinhas, né? De, ai, quem é que vai fazer o quê? Ai, tem coisa para todo mundo. Ai.
sabe? E isso começa na infância. E é assim até hoje. Essa coisa do cuidar do outro. As mulheres negras estão muito mais no lugar de cuidar do que de serem cuidadas. E a gente precisa toda hora ficar, né? Putz, eu preciso também ser cuidada, né? E tal. Então eu acho que essa coisa das concessões da vida adulta são coisas que a gente podia lembrar como que a gente Concordo, fazia quando era criança, né? Não concordo conceder tanto, completamente. né? É muito louco, né? Como a gente cresce e vai perdendo tanta sensibilidade, tanta coisa boa, assim, que é da nossa própria essência, né? Mas o mundo Sim, vai engolindo a gente, é isso, as prioridades, o trabalho, né? E todas essas coisas, e a gente vai deixando outros sentidos que são muito importantes para a nossa própria sobrevivência de lado, assim, né? É exatamente. muito legal você colocar esse ponto. Assim, eu tô falando com a minha terapeuta aqui, praticamente. Esses Olha, dias a gente teve trabalhar, uma conversa. trabalhar com criança é um aprendizado diário. Todo dia eu aprendo muito com as crianças e eu me revisito na minha Sim, infância também, né? Porque assim, a gente aqui conversando, tudo faz muito sentido. Só que são coisas que a gente não para tanto para pensar. Eu paro muito para pensar nisso porque eu trabalho com criança. sim. Então, esses insights, essas perguntas, essas questões, né, elas estão muito no dia a dia. Mas quando a gente para conversar, a gente vai vendo como isso é importante, né? Essa coisa do autocuidado, que às vezes está muito ali naquele lugar só do slogan, né? Mas a gente, quando se prioriza, a gente está nesse autocuidado, né? Enfim. Ai, gente, que Total. delícia! É muito louco assim de você falar essa coisa das crianças, Janine, porque desde quando eu comecei a trabalhar com a poesia, eu nunca imaginei que seria um lugar onde eu iria alcançar, assim, sabe? Várias vezes durante slams, assim, já chegaram mães com as suas filhas para virem conversar comigo, para tirar foto e tal. E eu ficava, gente, tipo, crianças muito novas. Várias vezes já recebi mensagem dos próprios pais falando: olha, meu filho tem tantos anos e colocou um vídeo seu para eu assistir aqui em casa. E eu Olha falava, ai, isso. gente do céu, professoras falando comigo, assim, de que chegaram no meu trabalho porque as alunas indicaram, assim. E, eu, e aí você vai entendendo essa responsabilidade, né? Porque É, por mais que eu não pense em me comunicar com a galera da idade vai de 6, 7, 8 anos, o que eu falo chega para eles. Então eu também chega. preciso entender, né, esse lugar, assim, porque é uma linha complicada também. Né? Ao mesmo tempo que eu estou comunicando com 8, eu estou comunicando com 30. Sim, Então, como manter essa linha? Às vezes eu fico até, tipo, vou postar alguma coisa assim, eu fico, nossa, mas será que se alguma criança ver isso vai pegar mal? Aí eu fico meio louca, falo, não, calma, não, também que a gente tem que achar um equilíbrio aí sim, claro. nesse meio É, do caminho, porque é muito doido, eu não imaginava que queria chegar tanto assim para essa juventude, sabe? Eu acho sim. isso muito legal. Há pouco tempo eu fiz, em 2018, um livro para o Itaú Infantil, que foi a minha primeira meu primeiro momento ali com esse lugar da escrita e foi muito difícil, né? Acho que quando eu te encontrei a gente chegou a conversar sobre isso também, Foi, porque foi. a literatura infantil ela pode parecer sim, pode por ser um pouco até mais simples, ela é muito difícil. Você entender como se comunicar de uma forma correta, passando a mensagem. Nossa, eu tive uma super dificuldade assim, e eu falei, gente, é muito legal isso, é muito bom para a gente também se colocar nesse lugar, né, de entender que é diferente se comunicar com os mais novos. E é importante, sim, que a gente se comunique com eles, né? Sim, Eu muito acho demais, importante. eu acho incrível o seu trabalho, lidar com criança, Obrigada. escrever para criança. Eu acho que Ai, é super sabe, recíproco. assim, muito necessário, muito bonito e é um belo de um trampo, viu, minha gente? É um belo de um trampo, assim. Eu digo a Várias mesma coisas. coisa. Acho que a gente alcança as crianças porque a gente fala a nossa verdade. Criança é muito autêntica. Quanto mais a gente fala a nossa verdade, isso vai chegar na criança, né? Enfim, então é isso. Quanto mais a gente se comunica, sem medo de ter uma perfeição que é totalmente utopia, porque essa perfeição não existe, né? Ou a gente é humano ou a gente é perfeito. Não dá para ser as duas coisas. E as crianças, elas se dão conta disso, elas sabem disso, né? Então, eu acho que é por isso que esse trabalho chega nas crianças de uma maneira tão verdadeira, tão construtiva, que não só elas gostam, mas elas
levam para os seus pais, para as suas mães, né? Então é fantástico, né? Bem, eu queria muito te agradecer pelo tempo, né? Acho que é importante a gente sempre reforçar que estamos numa dinâmica e num ano muito enlouquecedor. São muitas coisas para a gente administrar. A gente estava falando agora há pouco de equilíbrio, né? Então, essa coisa de aceitar todos os convites, a gente também tem que dar aquela respirada e entender, né, o que a gente pode, quando que a gente pode. Eu tenho muito cuidado com isso quando eu convido, né? Eu sei que se deixar a gente quer, né, participar de mil coisas, mas a gente tem que ter esse autocuidado com a gente. Sim, E exato. com, né, e com os nossos, com as nossas também. Então, quero te agradecer muito, né? Admiro demais o seu trabalho. As criancinhas piraporianas te amam, te amam, te amam, te amam. Depois que passar aí esse apocalipse, né, no ano que vem, vamos pensar. Quero muito que você esteja no lançamento do meu livro novo. Tem Bora, livro bora. novo aí ano que vem. Ei, que É delícia. maravilhoso, maravilhoso. Vai ser maravilhoso ter você com a gente, fazer uma programação bacana aí. É, e muito obrigada. Quero agradecer todo mundo que acompanhou aqui. Reforçar que a primeira parte da live está lá no nosso IG e essa segunda parte aqui também, né? É, e agradecer demais, Mel, foi muito maravilhoso, assim, essas memórias de infância sempre mexem muito comigo, é um lugar de muito afeto para mim. Então, e ouvir um pouco da sua infância foi maravilhoso. Ai, obrigada, Janine, para mim também. Quando você fez o convite, eu falei, eu vou, porque é uma proposta diferente, é sobre isso, né? Porque também chega uma hora que você, como a gente está aí nesse fluxo, as coisas começam a ficar repetitivas e você vai doando energia sempre, aparentemente, para a mesma coisa. E é isso que a gente está falando, né? Como É verdade. aprender a equilibrar. E quando você me trouxe essa proposta, eu achei ela maravilhosa, sensacional. Uma ótima ideia, faça isso com mais pessoas, quero ver Com certeza. outras lives, outros A gente vai convidados. ter outra, É muito acompanhem, né? legal. A gente vai ter uma vez por mês um encontro com mulheres negras para a gente revisitar as nossas memórias de infância. Hoje foi a estreia e estreamos muito bem com a Mel. Com certeza vai ser um trabalho que vai ser continuado aí com muita energia boa, porque com certeza começamos muito bem com muita energia. Então Ai, continuem acompanhando aí e ano que vem com certeza vai ter Mel Duarte na Piraporeando pra ai, gente tomara, tomara. fazer coisas muito bacanas aí. Muito Aproveitar para obrigada. contar uma novidade, a gente está falando também de Conte. infância. Ao que tudo indica, acho que ainda sai esse mês, mas eu escrevi um livro novo também para o Itaú, ler para uma criança. E é um livro que Oh, conta a história de um menino que passa por racismo e que vence várias barreiras e que se posiciona bem, bem fofo, bem legal também esse ai, que desafio que maravilha. deram aí na minha mão. Mas eu achei Sim. super gostoso. Então, eu não tenho livros infantis físicos, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas eu tenho esses dois projetos com o Itaú. O primeiro é As Bonecas da Val Maria, que já saiu e tem nas redes deles, mas o próximo tá aí por vir ainda para contar a história do Adriel, um menino super poderoso. Então tô super feliz de Ah, ter conseguido que demais. fazer mais um trabalho desse, assim, para poder comunicar um pouquinho mais com as crianças. Muito Ai, obrigada pelo maravilhoso. convite, muito obrigada mesmo. Eu que Todos para agradeço. vocês. Quem tá aí, que veio porque me conhece, não conhece o trabalho da Piraporeando e tem crianças, por favor, conheçam, porque eles têm materiais incríveis. A Janine também faz um monte de coisa da palestra, causa nas escolas com as crianças. Tem um material muito legal e eu acho, assim, super necessário que a gente continue, né, incentivando os Sim, menores aí, a criançada, muito a ler, importante. a de escrever, a Sim, serem reflexivos. Eu acho que isso é sim. super necessário. Vamos Uma nessa. coisa que a gente vai sortear para a galera que participou da live, um dos meus livros, que é esse daqui, que é o Boa. Nuang, Caminhos da Liberdade. É uma história de cultura afro-brasileira, fala do tronco linguístico banto para as crianças. Enfim, então a gente vai sortear o livro da Nuang para todo mundo que participou aqui da live, tá bom? E Boa. foi um prazer. Muito Um beijo obrigada. enorme, eu que Fique na agradeço. paz. Beijo.